queria começar seguindo o exemplo da Vandinha, e o vandalismo, esta corrente que existe, essa subcorrente que cada vez cresce mais. Eu queria fazer uma provocação, pequena provocação inicial. Percebe o seguinte, ao longo do seminário, principalmente na última mesa, pode ter ficado uma impressão de que, e pela intervenção inicial do João Machado na primeira mesa, pode ter ficado uma impressão de que todas as soluções seriam dadas aqui nessa última mesa no final do seminário. Não. Eu quero adiantar, bom, a menos que o Renato tenha mudado de posição e resolvido tudo de ontem para hoje, acho que não vai ser, isso não vai acontecer. Acho que a gente vai trabalhar muito com uma coisa que eu acho que está meio em falta entre nós. Acho que a gente tende a acalentar a utopia. A utopia, ela é necessária. Quando a gente está começando a pensar numa outra sociedade, acho que vale a pena a gente acalentar a utopia. Então, assim, o que eu vou falar, e provavelmente também o que o Renato falava, vão ter altos teores de utopia. Pelo menos utopia naquele sentido de uma coisa que existe em lugar nenhum, né? Então, a gente está falando de coisas que não existem em lugar nenhum, que existem em lugar nenhum, que existem na cabeça da gente, na vontade da gente. E esse é o começo de um construir dessa nova sociedade. É uma aposta, né? Acho que é importante também dizer isso não é uma certeza. O ecossocialismo, longe de ser uma certeza ou ser fruto da marcha inexorável da história, ela é uma possibilidade, é uma aposta que a gente está fazendo. É uma ousadia, quer dizer, no sentido que ousa desafiar o paradigma civilizatório dominante, tentar pensar a sociedade de uma outra maneira, a sociedade submetida a novos valores, a valores completamente diferentes dos valores da sociedade capitalista. Então, nesse sentido, é uma ousadia, mas principalmente é uma necessidade. É uma necessidade frente aos graves problemas ambientais que estão colocados e também, e principalmente, as decorrências sociais, né, que colocam em risco o futuro não do planeta, mas o futuro da humanidade, colocam em risco o futuro da biodiversidade e que colocam em risco a possibilidade da gente construir uma sociedade diferente, sob o medo sobre a possibilidade da gente construir o socialismo numa sociedade da escassez, da falta de água, da falta de alimentos, submetida a extremos climáticos muito, muito graves. Então, é esse o situar da história toda, pelo menos da que eu queria falar. E, evidentemente, a questão da convergência de crises é parte importante, é um ponto inicial. Apesar da discussão ecossocialista, ela está situada um pouco antes, né? Um pouco antes da gente começar a avaliar a crise que se colocou mais forte em 2008, e quando a gente começou a trabalhar com essa definição de convergência de crise. Na verdade, a saída ecossocialista, ela se coloca plenamente nessa sociedade em crise, né, nessa civilização capitalista em crise, uma crise que não é só financeira, é uma crise financeira sim, mas é uma crise econômica, mas também não é só uma crise econômica, é uma crise ecológica, é uma crise alimentar, enfim, são uma série de determinantes que precisam que a gente comece a dar respostas. É necessário que a gente trabalhe ao mesmo tempo no campo da utopia, mas é necessário também que a gente comece a trabalhar e se empenhe em apontar soluções concretas para essa crise. Evidentemente que a solução, isso foi falado na outra mesa, a solução concreta significa uma mudança completamente de paradigma, uma nova sociedade que rompa com o capitalismo, mas nessa sociedade capitalista é necessário e é possível a gente pensar
Saídas, não saídas por completo, mas medidas que possam ser tomadas para que a gente consiga ganhar tempo, né? Ganhar tempo no sentido de que a humanidade ganhe tempo e que a gente possa ter a possibilidade de pensar essa nova sociedade em condições muito menos drásticas do que se a gente não fizer nada. Eu repito, o planeta não está em risco. O que está em risco somos nós. O que está em risco é a nossa vida, pelo menos a vida como a gente pensou, como a gente imaginou que seria numa nova sociedade. Essas coisas já estão em curso, várias das possibilidades que a gente tinha de tentar resolver problemas já passaram. A gente vai estar, então, trabalhando também com adaptações em cima de uma realidade nova, uma realidade que vai mudar e pode mudar cada vez mais drasticamente, por exemplo, a questão alimentar, só para pegar um exemplo, que muda completamente a geografia, lugares onde hoje se pode plantar e são zonas agriculturáveis, vão passar a não ser mais, outras zonas vão se abrir. Infelizmente, é possível e mais que provável que no sul, principalmente, onde hoje você, de qualquer forma, você tem a possibilidade de plantar mais alimentos, essas coisas mudem um pouco por conta das mudanças climáticas e que no norte novas áreas agriculturáveis se abram, ou então pelo menos novas condições de áreas agriculturáveis se abram, o que só aumenta a desigualdade, o que só traz mais precariedade, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista ambiental. Então, assim, pensar uma saída para essa crise civilizatória, entre várias aspas, ou, como eu prefiro dizer, entre esse paradigma civilizatório dominante do capitalismo, não me parece que seja uma tarefa que possa ser fatiada. Ou seja, ela nos exige que a gente tenha soluções de conjunto, que a gente, ao pensar nessa crise, a gente pense automaticamente numa nova sociedade, uma sociedade ecossocialista, uma sociedade onde se resolvam os graves problemas sociais que atingem a maioria da população, mas que se respeite também os limites da natureza e os condicionantes ambientais. Citando Lovi, num texto muito bom que não tá na lista, mas que eu recomendo que as pessoas deem uma lida, um texto chamado Ecossocialismo como uma nova civilização. Ele afirma que o ecossocialismo se contrapõe ao progresso destrutivo capitalista, uma política fundada em critérios não monetários e extraeconômicos, onde as necessidades sociais se combinem com equilíbrio ecológico. Nesse mesmo texto ele cita O'Connor quando diz que essa nova sociedade parte da racionalidade ecológica, do controle democrático, da igualdade social e do predomínio do valor de uso sobre o valor de troca. E Lovi termina acrescentando a essa definição de O'Connor 3 questões que eu acho que são questões importantes. A propriedade coletiva dos meios de produção, entendendo o coletivo com todas as possibilidades, seja uma cooperativa, enfim, a combinação de vários tipos de propriedade coletiva, o planejamento democrático, aliás, tem um texto dele na lista dos textos indicados, que é exatamente sobre planejamento democrático, e uma nova estrutura tecnológica das forças produtivas. Dessa questão, isso me permite pensar que não existe possibilidade da superação das várias crises do capital, entre elas a crise ambiental, sem que a gente mexa no que acho que foi o Mesaros que falou isso, sobre o sociometabolismo do capital. Não existe espaço para uma saída ecocapitalista para essa crise. Quer dizer, não existe possibilidade em se mantendo as relações de produção, em se mantendo as forças produtivas do jeito que elas hoje estão,
né? Não existe possibilidade de uma saída que seja uma saída virtuosa, pelo menos, né? Como disse o Mangabeira Unger, ao final do governo, quando ele terminou aquele plano lá sobre a Amazônia, existirá sempre a possibilidade de naves espaciais nos levarem a novos planetas, mas provavelmente, se essa saída existir, provavelmente os mais pobres não terão passagem disponível. Então, assim, não existe possibilidade dessa saída ser uma saída que englobe de conjunto a sociedade. Qualquer saída que englobe de conjunto e que ache alternativas para essa destruição, sem dúvida vão ter que mexer no sócio-metabolismo, vão ter que destruir o sócio-metabolismo do capital e criar alguma coisa nova. O que será é uma discussão que a gente começa a ter. Até porque o aparato produtivo ele não é neutro. Ele foi criado para atender às exigências do capital na reprodução de lucros, na produção de bens inúteis, na obsolescência, coisas que já foram faladas na última mesa. Então, assim, não há muito como se pensar que a simples posse, a simples tomada por parte dos trabalhadores desse aparato vá reverter a situação. Como eu falo muito na discussão lá do pré-sal, não existe dióxido de carbono de esquerda, não existe dióxido de carbono de direita. Não existe possibilidade de se pensar a utilização de matrizes fósseis dentro de uma perspectiva à esquerda, mesmo que isso seja justificado por uma utilização dos lucros auferidos da venda e da queima do óleo para resolver problemas históricos, como saúde, educação. Essa conta não fecha, essa conta não é uma conta que o final seja positivo. Assim, o prejuízo para o planeta e para a vida das pessoas é infinitamente maior do que as pessoas poderiam pensar em auferir com a venda desse petróleo. Então, não existe a possibilidade, a gente tem que realmente pensar numa outra alternativa de conjunto, uma outra alternativa que necessariamente vai ter de começar pela uma alternativa de matriz energética e uma mudança no consumo. Hoje, a Terra consome anualmente cerca de 1,6 planetas dos recursos do planeta. Eu não sei se está 1,6, 1,7, mas alguma coisa. É como se a gente tivesse uma Terra e mais uma Terra pequenininha que a gente utilizasse de recursos para dar conta do consumo que a gente tem anual. E percebe que esse consumo ele não é um consumo democratizado, é um consumo completamente desigual. O consumo dos Estados Unidos é muito maior do que o consumo, por exemplo, dos países como um todo, diria eu, da África, só para pegar um exemplo. Mas os ônus e as consequências para o planeta, elas não vão ser, também nesse caso, democraticamente divididas, né? É a velha história de que você privatiza os lucros e democratiza os prejuízos, mais uma vez colocado. Então, assim, esse consumo não é uma coisa que a gente possa pensar só planetária. Acho que foi o Flávio que falou ontem, é uma coisa que eu estava pensando também, aquela história que existem dois Brasis, né? Antigamente se falava que era Belíndia, né? Metade Bélgica e metade Índia, quer dizer, não metade, né? Uma parte Bélgica e uma grande parte Índia. Acho que do ponto de vista do consumo, a gente pode pensar o Brasil como uma grande usina, né? Você tem um pedaço da população que consome em termos dos Estados Unidos, da USA, né? Da USA, e você tem uma grande parcela da população que consome no padrão de Burkina Faso, por exemplo. Então, assim, esse consumo, essa diferença de consumo, ela não é sustentável. São políticas democratizantes que pensem em incluir a maioria da população dentro desse padrão de consumo, elas são insustentáveis por definição. Assim, o Brasil não aguenta que se continue a se consumir, que esse consumo que parte da população do Sudeste, por exemplo, tem, que isso possa ser estendido ao conjunto da população. Isso é a mesma coisa que acontece em termos do mundo.
se o consumo de recursos naturais da China fosse estendido por hipótese a todos os países do planeta, o planeta se esgotaria, os recursos se esgotariam num prazo muito pequeno. Aí existe evidentemente uma questão que é o seguinte: como é que você faz uma discussão com o conjunto da população, onde existe uma possibilidade, vamos dizer, colocada de inclusão a partir do consumo, né? A partir da possibilidade daí agora o cara poder ter sua televisão, seu celular, esses fetiches de consumo. Como você convence essa maioria da população que foi alijada historicamente desses bens, como é que você convence essa população de que esse tipo de consumo não pode ser colocado, que esse tipo de consumo não pode estar aberto? Essa é uma discussão difícil, mas essa é uma das discussões que a gente tem de encarar. De encarar de que maneira? Criticando a própria matriz de consumo, que é uma matriz que foi voltada, que foi construída para dar conta das necessidades de reprodução do capital, né? É uma matriz em grande parte incentivada pela propaganda, né? Que determina o que faz com que as pessoas comecem a desejar aquilo que não tem um valor para a sua vida, né? Mas que tem um valor simbólico dentro dessa sociedade de consumo realmente colocada. Então, a discussão ecossocialista ela está absolutamente ligada a uma crítica dura, uma crítica sistemática da matriz de consumo da sociedade capitalista. Pensar num novo tipo de sociedade significa pensar numa nova sociedade onde o valor de uso, o valor real das coisas, né, pela necessidade que as pessoas têm dessas coisas, seja valorizado em relação, em detrimento ao valor de troca subjetivamente colocado por um mecanismo de propaganda e mecanismo de mercado. Então, é impossível não fazer essa discussão se a gente quer avançar na discussão da construção de uma nova sociedade. Essa é uma discussão que, apesar da supremacia e da hegemonia da mídia, é uma discussão que a gente tem de começar a fazer agora. Essa é uma das maneiras da gente começar hoje a construir essa sociedade utópica no futuro, questionando as matrizes e os pontos chaves em cima dos quais essa sociedade irracional se coloca. Queria abrir um pedacinho, um parênteses, para falar um pouquinho sobre o pré-sal, que essa discussão rolou aqui. Eu tenho participado muito de debates sobre o pré-sal. Curiosamente, o Sindicato dos Petroleiros tem me convidado, através do Rafa sempre lá me indica, e hoje eu sou tratado de uma espécie de ambientalista de plantão lá. Se bem que isso não significa, por minha parte, nenhum tipo de atenuação do que eu falo lá. Eu vou lá para fazer a discussão séria, para dar muita pancada nas questões que são colocadas lá e para apontar alternativas. Bem ou mal, e pela participação de outros companheiros do Enlace nessa discussão, a gente tem conseguido algumas vitórias, pequenas vitórias, mas de qualquer maneira hoje a discussão sobre energias limpas e renováveis é uma discussão que está colocada dentro da campanha. E aí, assim, eu só vou contar uma história, todo mundo contou o caso, eu vou contar o meu. Eu fui convidado para um debate em Angra dos Reis, onde o sindicato ia fazer uma atividade junto com o DCE da UF, era como é que é mesmo? Encontro do Interior. Encontro do Interior. Então fui eu e um outro companheiro da Petrobras, a gente fez a intervenção, eu fiz uma intervenção e evidentemente a polêmica ficou em torno exatamente da insustentabilidade do pré-sal, do petróleo como todo, da continuação da matriz fóssil. E aí a gente fez um bom debate, acredito, e aí depois foi se aberto para a intervenção do plenário. Pois bem, todas eram estudantes, era um movimento estudantil ali, as lideranças do movimento estudantil da UF, em grande parte, com raríssimas e brilhantes exceções de alguns companheiros que estão aqui nessa sala,
A discussão ela rodou em torno se era 3% ou 4% ou 5% que seria destinado da venda e da queima do óleo do pré-sal para a educação. Evidentemente que eu dei um pito depois, mas isso acho que para mim é emblemático de como essa discussão ambiental ela é vista pelo conjunto da esquerda. Aí eu estou falando da esquerda, estava ali todas as posições, do PT, PCdoB até o PSTU, se é que não tinha outras posições lá colocadas. E assim, com a exceção dos companheiros do Enlace, que estavam lá, do PSOL, e mais especificamente do Enlace lá, a discussão rodava em cima de uma coisa que não tinha nada a ver, né, com a discussão que a gente tinha colocado, seja lá quais forem as posições, seja o companheiro que defendeu com mais ênfase, o companheiro petroleiro que defendeu com mais ênfase a questão da exploração do pré-sal, sempre nessa perspectiva que o dinheiro do pré-sal é a redenção, né, da sociedade, né, do Brasil, seja num ponto de vista mais crítico que eu defendia, mas a discussão não passava por aí. A discussão passou, em grande parte, sobre qual era o percentual que se apoderaria que se pegaria desse conjunto de grana para ser destinado à educação. Queria só fazer um comentário. Quer dizer, primeiro que se a questão do pré-sal é tão vital, o petróleo já existe no Brasil, o Brasil já é autossuficiente há algum tempo em petróleo. O que mudou na sociedade brasileira de uma forma geral, desde que nós somos autossuficientes? E segundo, aquela história que eu comentei antes, assim, não, e tem uma outra, né, uma declaração do futuro governo, ou de membros que farão parte desse futuro governo, que uma das destinações principais do dinheiro do pré-sal é para saldar a dívida. Então essa história de que vai ser usado e não é a dívida histórica com a maioria da população, não, é a dívida mesmo, aquela dívida que só faz crescer e que a gente não sabe de onde veio. Então, assim, para mim isso é emblemático de quanto que a gente ainda tem que avançar nessa discussão entre nós. Aí, fazendo um depoimento, assim, eu posso dizer que vários momentos, inclusive dentro do Enlace, mas menos dentro do Enlace, porque a gente tem feito essa discussão várias vezes, mas dentro da esquerda, eu e outras pessoas que defendem a questão ambiental, o ecossocialismo, somos vistos como alguma coisa exótica dentro da esquerda. Às vezes nós somos exóticos, às vezes nós somos o enfeite necessário para se colocar numa página de um programa que vai ser apresentado para uma eleição, ou para compor melhor, para dar um grau de modernidade num programa eleitoral, num programa que está sendo construído para uma eleição. Acho que isso é uma reflexão que nós todos devemos fazer. Eu tenho certeza que não existe hoje dentro da esquerda quem tenha mais capacidade, que tenha mais acúmulo de fazer essa discussão. Agora, eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Não se trata, em absoluto, de nos tornarmos especialistas na questão ambiental. Não se trata, como também não se trata que os trabalhadores tenham que se tornar economistas, né, para fazerem a luta de classes. O que se trata é que a gente tem de começar a entender que as questões ambientais fazem parte de todo o mecanismo da sociedade que a gente quer construir. Hoje o mecanismo que está por trás da exploração e da reprodução do capital, ele é basicamente ancorado na exploração dos recursos naturais e no esgotamento de alguns recursos naturais, e não só isso, né? É também baseado em toda a utilização de energia intensiva, na utilização de modos de produção que poluem o ar, poluem o solo e poluem as águas. Esse conjunto de agressões
né, que hoje consegue manter que o retorno, que o lucro possa ser mantido em alguma medida, né, ele só tende a crescer. Como eu falei numa mesa anterior, os companheiros achavam que com a crise, né, existiria uma diminuição da produção, que isso acarretaria uma diminuição da poluição e da agressão ambiental. Muito pelo contrário. Do ponto de vista, como não existe, não está contabilizado o custo ambiental nas contas, no próprio PIB, né, é ridículo a gente pensar o PIB de 10% na China com agressão ambiental. Se a gente conseguisse fazer a incorporação, dos custos ambientais no cálculo do PIB, era negativo. Estava devendo muito. Então, assim, essa discussão é uma discussão que a gente tem de começar a mudar paradigmas, inclusive para os próprios paradigmas de análise, né? Porque senão a gente acaba pensando que a saída virtuosa, que a gente quer um socialismo que tem a possibilidade de ter índices melhores ou semelhantes ao do capitalismo, quando a gente não quer nada disso. Quer dizer, já foi falado aqui também, a gente não está pensando em crescimentos, a gente não está pensando em bater recordes de crescimento, a gente está pensando num outro tipo de crescimento, um crescimento que valorize aspectos diferenciados, que valorize o ser sobre o ter, onde sejam atendidas as preocupações básicas da maioria da população, como habitação, vestuário, e que sejam atendidas também alguns serviços, e sejam universalizados alguns serviços. Essa mudança de paradigma, necessariamente, é uma coisa a ser construída numa outra sociedade, e que tem que ser discutida com a própria sociedade. Então, só para terminar, que o tempo, eu tinha me preparado para uma intervenção maior, mas aí eu posso retomar depois. Assim, as pessoas perguntam, mas como é que a gente vai fazer essa discussão? Como é que a gente vai fazer isso dentro dessa nova sociedade? Como é que a gente vai convencer a maioria da população que tem que consumir, que não tem direito a um carrinho, aquele carrinho que é colocado o tempo todo como não sendo só um ícone do consumo, mas também uma necessidade básica? Como é que a gente faz essa discussão? Essa discussão tem que ser feita, e as decisões dessa nova sociedade têm que ser tomadas da maneira mais democrática possível. Para que isso seja possível, é necessário que os cidadãos dessa nova sociedade tenham tempo livre suficiente para que possam fazer essa discussão, onde a gente espera que essa discussão seja feita numa nova etapa, um novo patamar de consciência ecológica e social dessa nova sociedade. Mas mesmo assim, existe a possibilidade real de que erros sejam cometidos, né? Essa talvez seja a nossa principal tarefa, de manter em movimento, de manter permanente essa discussão, de manter permanente dentro da sociedade os rumos dela, e que isso seja decidido pelo conjunto da população. Hoje a gente já tem capacidade, por conta das inovações tecnológicas, de fazer nessa nova sociedade aferição de posições de uma maneira muito mais rápida e muito mais fácil, né? A gente se colocar esse tipo de inovação tecnológica a nosso favor. Mas é fundamental que essa discussão seja feita de forma democrática. Não existe possibilidade de construção dessa nova sociedade se ela não estiver comprometida firmemente e intrinsecamente com a democracia levada ao seu extremo, a democracia onde as questões que dizem respeito à sociedade sejam discutidas e decididas pela sociedade. E evidentemente que uma sociedade desse tipo, uma sociedade ecossocialista desse tipo, onde a democracia seja praticada dessa forma, não vai ter espaço para o racismo, não vai ter espaço para o machismo, não vai ter espaço para a homofobia. Até porque, se existir espaço nessa sociedade para o machismo, para a homofobia e para o racismo, a gente não terá uma sociedade ecossocialista, pelo menos do ponto de vista que eu acredito que todos nós defendamos. Então, assim, o desafio da construção dessa sociedade ecossocialista é um desafio, para concluir aqui, é um desafio que é local, é regional,
e ao mesmo tempo é planetário. Não existe essa possibilidade da gente construir um ecossocialismo de um país só. Não existe possibilidade de a gente colocar uma cúpula do país e pronto, agora ele está imune aos efeitos. Os efeitos são planetários. E ao mesmo tempo, e aí, só para terminar mesmo, me apropriando de uma máxima que os ambientalistas colocam, de que a gente tem de agir localmente e pensar globalmente, a gente não vai ter mais esse luxo. Nós vamos ter que agir e pensar local, regional e globalmente. Se a gente quiser realmente ter um futuro harmonioso com a natureza e um futuro socialmente mais justo. Obrigado. Camaradas, primeiro eu queria agradecer, aos e às camaradas que se empenharam de todas as formas na organização desse seminário. Eu fiz algumas anotações que eu queria partilhar com vocês em 3 dimensões do debate sobre o ecossocialismo. Uma primeira dimensão seria a nossa reflexão da relação do humano com aquilo que nós chamamos de natureza. Vamos fazer uma reflexão crítica sobre isso. Em que medida nós fazemos a leitura crítica desta relação? Uma segunda dimensão seria a crítica da tradição, de uma determinada tradição socialista, que foi a tradição hegemônica das tradições socialistas. E a terceira dimensão seria em que medida a constituição do conceito ecossocialismo inaugura uma nova tradição. Eu queria, nesses 30 minutos, passar por essas 3 dimensões. Para falar na primeira, eu queria... Infelizmente a imagem não está aqui, mas muitas pessoas devem conhecer. Quando o Dalí conheceu a histeria como método, ele produziu algumas esculturas. Uma escultura que me chama muita atenção do Dalí é a Vênus de gavetas. Você tem o dorso da Vênus, com diferentes gavetas que saltam do seu dorso. As gavetas estão totalmente cerradas, totalmente abertas, escancaradas ou semi-abertas. E destas gavetas pulam sonhos, pulam objetos, pulam tragédias, pulam dores, pulam fantasias. Me parece que esta é uma bela representação do indivíduo como ele se apresenta hoje, num mundo que é cinza, trágico e deprimente. O mundo que se mostra, o mundo que é constituído pela lógica do capital, ele é cinza em função da destruição, ele é trágico, com possibilidade de realização da humanidade, e ele é deprimente. Não por acaso, a OMS, ela diz que a maior epidemia que haverá nos próximos 20 anos será a epidemia de depressão. O último relatório da OMS sobre saúde mental. Portanto, eu utilizo essa imagem do Dalí para falar desta relação trágica do que o capital produziu, da relação do indivíduo com o mundo. A produção do indivíduo, a ideia de que nós somos indivíduos autônomos, obviamente isso foi um ganho na história da humanidade, mas ela produziu, conforme a própria mesa anterior já havia falado, também a hierarquia da relação deste indivíduo, estou falando sobretudo da tradição da herança greco-romana, da tradição que nós convencionamos chamar de ocidental, mas inclusive o que é ocidental e oriental também é uma convencionalidade, Afinal de contas, não há norte, há sul. O nosso norte pode ser o sul. Uma bela imagem daquele artista plástico uruguaio, o Joaquim Torres de Garcia, quando ele faz a cartografia do mundo ao inverso. Pois aquilo que nós chamamos tradicionalmente, a herança ocidental, ela de fato hierarquiza o humano na relação com todas as outras formas de vida. Desde a herança greco-romana, o humano, ele domina, ele busca dominar todas as outras formas de vida ao seu dispor, para a produção do seu bem-estar.
A natureza está aí para ser dominada. Qual é a primeira coisa que o colonizador europeu faz quando ele aporta naquilo que ele chama de novo mundo? Ele corta uma árvore e ele faz uma cruz. Quando ele finca essa cruz, quem já leu A Ferro e Fogo, a história ambiental da Mata Atlântica, sabe, conhece bem essa imagem. O colonizador europeu corta a árvore, faz a cruz e finca a cruz. Portanto, há uma lógica de relação com outras formas de vida. A primeira coisa que ele faz, ele corta a árvore. E há uma percepção daquilo que se chamava de universo. No caso, a tradição do cristianismo. Ele faz a cruz, e em nome da cruz, ele pratica o etnocídio, o genocídio de milhões de seres humanos que aqui já estavam. Portanto, é desta relação que nós temos que revisitar e aprofundar a nossa crítica. A tradição ocidental, eurocêntrica, ela produziu na esquerda uma esquerda que também foi, a seu modo, eurocêntrica e, portanto, não fez a crítica da relação qualitativa do indivíduo com as outras formas de vida. Se é verdade que o humano é ser social, e ele é ser social, também é verdade que ele é ser natural. Só que desde o jovem Marx, e antes disso no Hegel, a ideia é que o ser social ele tem que dominar o ser natural. Não há equilíbrio nessa relação. O ser social, ele subjuga o ser natural. A natureza só existe como possibilidade objetiva do ser social. O ser social ele objetiva o ser natural. É necessário que, portanto, na ruptura com essa tradição, eu vou chegar já ao segundo ponto. Está com 10 minutos já? Tá. Daqui a 10 minutos. Pronto. É necessário que nesse nosso percurso ecossocialista, nós possamos fazer, portanto, a crítica profunda desta produção do indivíduo, dessa produção da ideia do indivíduo, e, no nosso caso, dos socialistas, do ser social e do ser natural. Portanto, é necessário pensar como o ser social e o ser natural estão articulados. Nós somos caudatários, somos herdeiros dessas distintas heranças. E produzimos também uma tradição socialista que centrou a sua crítica na inversão da lógica da produção. Isso estou falando sobretudo da tradição política, porque a gente vai encontrar no Marx, já desde lá dos manuscritos, por isso que eu trouxe os manuscritos para cá, uma crítica profunda ao aprisionamento dos seres humanos pela mercadoria. Inclusive, lá no Jovem Marx já havia essa tensão, que ela era muito contraditória, da relação do humano com a natureza, e essa relação era aprisionada pelo mundo da mercadoria. Na medida que os seres humanos eles também são transformados em mercadoria, eles são consumidores e são consumidos, eles são, portanto, a mercadoria da produção no capital, o capital nos transforma todos em mercadoria. Isso, obviamente, limita, aprisiona a possibilidade de relação desse ser social com o ser natural. Isso não é completamente desconhecido pelo Marx. Isso não é completamente desconhecido pelo Marx. Tanto é que nos manuscritos, no final do terceiro manuscrito, quando Marx vai falar do final do terceiro manuscrito do dinheiro, quando ele diz que se é verdade, se há um humano, e é verdade que a relação do humano com o mundo é humana, ele está fazendo a crítica ao dinheiro. Também é verdade que não se pode querer um mundo que não aquele em que o amor se troque por amor e a confiança por confiança. Esse é o Marx, o jovem Marx, no final do terceiro manuscrito. Portanto, a ideia de que o ser humano liberto, inclusive para requalificar a sua relação com as outras formas de vida, com aquilo que conceitualmente chamamos de natureza, ele tem que ser um humano livre do mundo da mercadoria. É por isso que o Ernest Bloch, diz que só é possível o reencontro do humano com a sua
com as outras formas de vida, com aquilo que ele, entre aspas, chamou de natureza, ou seja, do reencontro com o humano, com as outras formas de vida, né, numa relação de outra qualidade, ele diz, isso só é possível no comunismo. Enquanto houver produção de mercadoria, e a mediatização das relações do humano com as outras formas de vida for a relação baseada na produção de mercadoria, não será possível, né, esse reencontro, porque a natureza será sempre fonte para a produção de mercadoria. O Bloch diz isso no Princípio de Esperança. Portanto, que numa sociedade comunista é a sociedade que de fato seria a sociedade produtora ou da reconciliação, como ele diz, ou da reassociação. O que ele diz isso? Bem, se o capitalismo é a sociedade da dissociação, nós nos dissociamos, é a sociedade do alheiamento, a sociedade comunista é a sociedade da reconciliação, desta reassociação. Portanto, é fundamental, né, pensarmos uma sociedade que esteja liberta da mercadoria. Portanto, eu estou colocando isso para dizer que não é completamente novo e desconhecido a crítica à qualidade da relação do ser social com o ser natural, mesmo na atenção do jovem Marx. Mas a tradição política dos movimentos socialistas talvez não tenha iluminado isso com a devida atenção. Eu vou citar uma outra imagem. Durante a reforma Herrindau, né, na Revolução Mexicana, várias fazendas foram desapropriadas, foram tomadas pelos trabalhadores, pelos revolucionários. E sobretudo nas sedes das fazendas, 30 anos depois, o movimento muralista, né, toma essas sedes e constrói murais. Um dos murais do Rivera expressa um humano forte, que domina a natureza e que ele utiliza a máquina para dominar a terra. Eu estou falando disso porque essa é uma tradição, digamos, de uma parte da esquerda, uma tradição dos insurgentes, uma tradição dos oprimidos, que também reitera a lógica do humano dominando a natureza. Estou falando de homens e mulheres mexicanos que retrataram, portanto, que era necessário coletivizar, era necessário mudar o padrão de propriedade. Mas o padrão de produção, aquilo que nós fazemos com a terra e sobre a terra, continua o mesmo. Está lá no mural do Rivera, o trator e o trabalhador feliz em cima do trator, dominando a terra. Não era outra possibilidade. Da mesma forma, o Albert Parsons, né, um dos Marxistas de Chicago, ele diz: a propriedade das máquinas como privilégio de uns poucos é o que combatemos. Vou repetir. A propriedade das máquinas como privilégio de uns poucos é o que combatemos. O monopólio das mesmas, eis aquilo contra o que lutamos. Nós desejamos que todas as forças da natureza, que todas as forças sociais, que essa força gigantesca, produto do trabalho e da inteligência das gerações passadas, sejam postas à disposição do homem, submetidas ao homem para sempre. Aqui estou lendo do jeito que o Albert Parsons escreveu. Este e não outro é o objetivo do socialismo. 1880 e alguma coisinha aqui. Portanto, é essa tradição também. Portanto, aqui eu estou colocando duas imagens. O Albert Parsons, um dos marxistas de Chicago, e os muralistas mexicanos que retratavam, portanto, que o socialismo seria mais dominação dos seres humanos por sobre a natureza. Necessidade do trator arando a terra, né? E a ideia de que o socialismo, inclusive, seria um, entre aspas, choque civilizatório naquela apreensão civilizatória crítica que a Maria Isabel nos apresentou, de que seria mais sociedade ocidental, que seria uma apresentação de um mundo científico, um mundo da racionalidade científica, onde a razão científica seria a produtora de liberdade. Nós somos herdeiros também dessas tradições. Nós somos herdeiros da tradição que disse: o que é a Revolução Russa? Todo o poder aos soviets e a Rússia toda eletrificada.
A gente esquece a segunda parte da frase. A ideia é que, não, nenhum de nós está querendo que as pessoas voltem a conservar alimento no sal, no açúcar e na pimenta. É necessário ter energia elétrica para conservar alimentos. Mas é preciso pensar em que medida nós fomos produtivistas ao nosso modo, produtivistas à nossa maneira. Um produtivismo, né, de ordem invertida, onde a propriedade das máquinas e não outro objetivo seria o nosso objetivo, como dizia o Parsons no século XIX. É claro que do Parsons para cá, inclusive durante todo o século, já se teve o Bloch, você teve uma série de formulações teóricas como de movimentos, né, que se debateram com essa tradição, com essa racionalidade científica, com essa lógica hierarquizada e tecnocrática. Inclusive, a crítica a esta ordem gerou um outro mito, que é o mito da natureza intocada. O mito de que, bem, haverá no planeta alguns pedaços de natureza intocada, a lógica dos parques, por exemplo, das unidades de conservação, e tudo que acontecer ao seu redor será permitido. Essa lógica foi, sobretudo, uma lógica de origem, digamos, dos movimentos, né, que não faziam uma crítica profunda à sociedade capitalista, eles eram movimentos no marco do capitalismo, da metade aí, né, desde o final do século XIX, mas mais em especial ganham maior força na metade do século XX, que produzem esse mito da natureza intocada. A ideia de que você vai resguardar alguns pedaços de natureza, a gente vê isso no discurso brasileiro do senso comum, que tem alguns pedaços, por exemplo, em relação à Amazônia, ou às Amazônias, é preciso guardar alguns pedaços, mas o resto tem que ser queimado na fogueira da industrialização, da mineração, da produção de energia. O debate sobre Belo Monte. Qual é o debate sobre Belo Monte? Por trás, né, ele reitera uma certa lógica do mito da natureza intocada, de que é possível. Não, vamos guardar alguns pedaços. Qual é o discurso da Vale? Na propaganda, na publicidade? A Vale, né, ela cuida de não sei quantos milhões de hectares. Ou o pedacinho que a gente viu aí do vídeo que o Ian nos apresentou. Esse mito também da natureza intocada. Portanto, o que eu estou dizendo é que o ecossocialismo, ele é, a um só tempo, uma tentativa crítica, né, de uma tradição ocidental, sobretudo eurocêntrica, da relação do indivíduo com as outras formas de vida, mas também uma autocrítica de algumas tradições socialistas de orientação produtivista, de que simplesmente a inversão da propriedade seria, né, o nosso objetivo. E aí, chegando ao final, a terceira dimensão das minhas anotações, vou ler aqui, que é a dimensão, de fato, da reconciliação do econômico com o ecológico, o social e o político. Se nós entendemos que o mundo da mercadoria é o mundo da dissociação, do alheamento, o ecossocialismo, ele deve ser a construção, uma agenda de reflexão e ação pela associação. Não é uma utopia regressiva. Não é uma utopia regressiva. Não é, eu quero uma casa no campo onde eu possa plantar muitos rotos rurais, filhos, tal. Não é essa utopia. Eu acho que as pessoas têm direito a ter uma casa. Quer dizer, não necessariamente que as pessoas tenham uma casa no campo, mas não estou dizendo que a utopia regressiva seja o nosso horizonte. Não é necessariamente uma moratória, né, da técnica no genérico, mas é também uma certa moratória de alguma técnica que seja uma técnica destrutiva. Uma técnica que não saiba fazer outra coisa que não a destruição. Aí sim seria uma moratória desta técnica. Portanto, se não é uma utopia regressiva, nos demanda uma sofisticação de pensamento e ação, né, uma radicalidade política que não estava posta no século XIX. Quando Marx, na Gazeta Renana, em 1840 e alguma coisa, ele escreve o furto de lenha, né, são 3 artigos sobre o furto de lenha, tá acabando? 3 artigos sobre o furto de lenha, onde ele vai falar, inclusive, por que o campesino, né, ele ia à floresta pegar a lenha e isso não era um crime. E passa a ser um crime. Né? Quando ele vai se debruçar sobre a modificação dessa relação,
sobre o Estado reprimindo essa atividade em função da necessidade da garantia da propriedade, mas não estava colocado lá ainda, né, a própria relação desse humano com os comuns. O furto de lenha, digamos, refletido pelo Marx na Gazeta Renana no século XIX, podia também ser repetido agora aqui no debate na Bahia sobre os fundos de pasto. Ou lá no Ceará, na relação dos pescadores artesanais com o litoral, sendo cada vez mais expulsos para dar lugar ao turismo predatório, né, à especulação imobiliária. Portanto, o ecossocialismo ele demanda de nós uma sofisticação no pensamento e na ação que faça essa crítica e que, portanto, anuncie não a utopia regressiva, mas, sobretudo, a possibilidade de uma reconciliação ecológico, econômico, social, político. Ok. E aí, pronto, é de fato o lançamento de uma nova, digamos, uma crítica ao antropocentrismo e uma utopia, a utopia ecossocialista, da ideia de que este humano que se reconhece ser social, ele também se reconhece ser natural. No sertão norte do Ceará, ela também não viu água como mercadoria. Nós hoje temos água como mercadoria. É uma mercadoria. A água é uma mercadoria. O amor é uma mercadoria. A sexualidade, o sexo, tudo isso vira mercadoria. Portanto, a nossa crítica também do ecossocialismo é a crítica a esta subjetividade, a produção deste sujeito no mundo da mercadoria. E aí, não dá para entrar numa dicotomia de que o ecossocialismo superaria uma interpretação da contradição capital-trabalho por uma contradição capital-natureza. Isto não é verdadeiro. Quem se opõe à ideia, e há correntes na esquerda brasileira, que se opõe à ideia do ecossocialismo, eu já vi companheiros do PSTU dizendo que são contra qualquer coisa que se coloque do lado, em cima, embaixo de socialismo, né? Porque nós queríamos dissociar, nós gostaríamos de retirar, né, a contradição capital-trabalho para posicionar uma contradição capital-natureza. Isto é uma falácia. Não há essa dicotomia. Na verdade, é no desenvolvimento da relação da contradição capital-trabalho que hoje nós chegamos, inclusive, a uma contradição tamanha do capital-trabalho que inviabiliza a possibilidade da vida humana sobre a Terra. Portanto, não há que nós, ecossocialistas, né, estaríamos suplantando a contradição capital-trabalho. Isso não está dito nem na Declaração Ecossocialista Internacional de Belém. Ao contrário, fala lá, a contradição capital-trabalho-natureza. E mais que isso, só é possível suplantar essa contradição a partir da auto-organização, da autoconsciência, da ação de trabalhadores e trabalhadoras. Está dito lá, não vai ser, nós não vamos superar o aquecimento global e a destruição planetária a partir de conferências. A saída não se dará a partir de conferências e gabinetes, mas vai ser a ação concreta, em especial daqueles que sofrem na pele a destruição ambiental. Outra crítica que também nos é feita comumente, de que nós trabalharíamos com uma ideia de um universal sem classe. Bem, se nós falamos de uma catástrofe ambiental, essa catástrofe atingiria a todos, independentemente da classe. Isto não é verdadeiro, nós nunca dissemos isso. O ecossocialismo diz, inclusive, ele articula, né, está inteiramente articulado com a ideia de racismo ambiental. Se a catástrofe ambiental é global, e o Pirama disse isso, e ela é global, mas ela se estrutura de formas diferenciadas. Não é por acaso que hoje há 4 milhões de pessoas que vão atravessar o inverno no Paquistão sem casas. Estes são os povos do mundo. São os negros e negras, são os indígenas. Portanto, há uma articulação, inclusive, da luta socialista compreendendo o racismo ambiental. Uma coisa é você viver a catástrofe ambiental em Delhi, em Lagos, na Nigéria. Outra coisa é você estar em Oslo, que inclusive vai ficar um pouquinho mais quente. Então, talvez seja um pouco mais agradável. Vai dar pra ir, ó. Ok. Eu vou pular umas coisas aqui, então. Pronto. Não. Aqui, pronto.
Portanto, qual seria a agenda da utopia ecossocialista? Eu estou utilizando utopia no mesmo sentido que Piramba utilizou, naquele sentido do Bloch, no sentido de reabilitar a utopia, o marxismo quente, o marxismo quente. O marxismo que ele afirma a imanência e não a transcendência. O marxismo que fala de um reencantamento do mundo, palavras do Lovi, só que o reencantamento no mundo ele não se dará no plano místico. Zé Correia. Ele não se dará no plano místico. Não, é que ele é o racionalista, eu sou o místico desse ponto de vista. Não é o contrário. Ele não é acusação. Ser místico não é acusação. Ele não é que ele me acusou de ser místico, mas não se trata disso. Mas imanente, porque a utopia ecossocialista ela afirma a imanência. E quando o Lovi e outros camaradas reabilitam a tradição do romantismo revolucionário, é para dialogar exatamente com esta imanência. A vida pode ser encantadora sendo vida. Não é que o reencantamento do mundo é um encantamento que se dará no plano transcendental. Não é no plano transcendental que se dará o reencantamento do mundo. A vida pode ser encantadora. Viver pode ser uma ação encantadora. O reencantamento do mundo, quando o Lovi fala disso, sobretudo quando ele reabilita os românticos e os surrealistas, é que o reencantamento do mundo é o reencantamento imanente, não é o reencantamento transcendente. Não é uma transcendência, um plano transcendental que vai reencantar o mundo, mas é o reencantamento da imanência, a imanência da materialidade. A materialidade, inclusive, que é a materialidade indígena. O ecossocialismo quer dialogar com esse materialismo indígena, de que, o Sol é o Sol e ele é respeitado, valorizado e relevante por ele ser o Sol, e não por ele ser uma deidade, mesmo que ele seja uma deidade para muitos povos. A água é a água e ela tem que ser cuidada como água e não como mercadoria, e não porque haja nela uma deidade, mesmo que quando houver uma deidade, assim também é importante. Portanto, a utopia ecossocialista vai dialogar com essa nossa, repito, a utopia no sentido do Bloch, com essa refundação daquilo que nós somos como socialistas e anticapitalistas. E aí é necessário, mais que nunca, afirmar a possibilidade de uma economia para além da mercadoria, para além do capital, uma economia não mercadológica, uma economia não produtora de lucro. Para isso é necessário um outro sujeito, um sujeito capaz de dar conta desta agenda. Esta agenda, ela não é uma agenda, obviamente, como nós somos socialistas revolucionários, de um futuro que vai ser aguardado. Ela é uma agenda de uma construção. Qual é a agenda dos ecossocialistas hoje? Eu sugeriria 4 pontos para a nossa agenda para finalizar. Obviamente, é a crítica fundamental ao padrão energético. O capitalismo do final do século XIX, durante todo o século XX, ele se estrutura num binômio. Mais recentemente tem a questão tecnológica, da cultura do digital e tal. Mas o binômio petróleo, queima do petróleo, extração do petróleo e a mobilidade individual, carro, este binômio, carro movido a petróleo, ele estrutura boa parte do capitalismo. É necessário uma crítica profunda à matriz energética. É necessário, inclusive, pensar formas completamente diferenciadas de produção de energia. É isso que o Zé falou na última mesa. Como é que seria uma cidade se as cidades produzissem energia? Você chega na cidade do México, por exemplo, você vê ou em São Paulo, o que seria São Paulo produzir a sua energia, ou ter um sistema de trocas energéticas que não fosse tão predatório quanto é? A mesma coisa em relação à água. Há uma inércia, conforme já foi falado aqui, no trato dessas dimensões. Um dia desse eu estava numa mesa com um engenheiro do INE, Instituto Militar de Engenharia, sobre o pré-sal, em onde ele até concordava com a descarbonização da sociedade, mas ele dizia, nós não sabemos o que colocar no lugar. Porque para nós, cada gota de petróleo que sai do pré-sal, por mais caro que seja explorar aquela gota de petróleo, nós sabemos exatamente há 100 anos o que fazer com ela. Nós fazemos plástico, batom, gasolina, construímos indústrias e refinarias no mundo inteiro. Nós não sabemos o que botar no lugar. Portanto, uma crítica profunda à nossa matriz energética. 2, a água. Sobretudo para quem vem do sertão, sabe, do semiárido, sabe que a água, em especial no semiárido, ela é mercadoria. E o trato com a água é um trato
hipócrita revelador do capitalismo. São 9 bilhões de reais, por exemplo, a transposição de São Francisco e a economia pobre da água para os mais pobres. Você oferece simplesmente a cisterna para não morrer de sede, mas você não faz a crítica aos 9 bilhões de reais para a transposição de São Francisco. Terceiro, mobilidade. Isso já falou. É fundamental que nós sejamos os grandes críticos do padrão de mobilidade no planeta. 4, soberania alimentar. Ir a um supermercado em São Paulo, em Delhi, em Nova York, é se deparar com que 12 transnacionais da indústria de alimentos produzem o que hoje uma boa parte da humanidade consegue consumir através a Bunge, são essas indústrias da cadeia alimentar. Da mesma forma, do ponto de vista da sementes, quando eu estou falando da soberania alimentar, é a cadeia da produção do alimento. O Ceará tem mais de 90% do seu território no semiárido, tem um escritório da Syngenta. Não por acaso, a Monsanto e a Fundação Bill e Melinda Gates criaram o Banco de Sementes do Fim do Mundo. O nome é esse, Banco de Sementes do Fim do Mundo. A ideia é, se houver uma catástrofe, como eles são bons samaritanos, a Monsanto e a Fundação Bill e Melinda Gates estão recolhendo a memória genética da alimentação da humanidade. Não por acaso, este banco está situado no Alasca. A Arca de Noé já foi privatizada. Eu sabia que era A Arca de Noé deles. Privatizada. A Arca de Noé já foi privatizada. Bem, tinha outras coisas para falar do misticismo, da racionalidade, da imanência, da transcendência, dessa reconciliação do econômico, político e social, dessa economia, dessa subjetividade não produtivista, não universal. Detalhe, algo que eu já dividi isso com o João Machado e o Zé Corrêa. Nós tratamos a palavra desenvolvimento como um universal. Eu gostaria aqui de fazer essa crítica. Não há que há um desenvolvimento de esquerda ou um desenvolvimento de direita. Desenvolvimento é uma construção ideológica do capitalismo. Desenvolvimento é mais capitalismo. Não, portanto, a nossa crítica não é uma crítica somente ao desenvolvimentismo, mas é a ideia de desenvolvimento. Eu já ouvi em plenário do Enlace que era necessário liberar as forças produtivas. Eu fiquei pensando, se você diz isso, liberar as forças produtivas para as pessoas comprarem mais celulares, mais carros individuais e mais TVs de plasma, não se trata da liberação de forças produtivas que nós queremos. Mas isso já está dito entre nós. Há uma certa por isso é tão necessário reiterarmos a nossa defesa do ecossocialismo. E aí eu finalizo mais uma vez com o Bloch e com a ideia do reencantamento do mundo, quando o Bloch vai discutir a essência. E aí ele vai negar, obviamente, a ideia de essência, e ele vai questionar a ideia de essência e vai dizer, não há essência no humano. Mas se a gente quiser muito buscar uma essência no humano, a essência está em reescrever o futuro. Essa ideia é uma ideia muito presente no Ben Said também, de que o humano é a reescrita do futuro. Vou repetir, o Bloch dizia, não há essência. Mas que se quisermos muito buscar a essência, ela não estaria no passado, mas estaria sobretudo na possibilidade de reescrita do futuro. E eu termino com uma cartinha para a nossa reflexão dessa subjetividade, desse reencantamento, desse amor pelo mundo que deve mover os ecossocialistas. Obviamente, essa cartinha é de um tempo que essa palavra não estava cunhada. É uma carta. Ontem eu estava lendo sobre as razões... A tradução é minha, então deve estar cheia de erros, certo? Ontem estava lendo sobre as razões para o desaparecimento dos pássaros cantores na Alemanha. A ampliação científica da silvicultura, horticultura, agricultura os expulsa de seus locais de reprodução e alimentação. Mais e mais, com métodos modernos, estamos acabando com o oco das árvores, com os terrenos baldios, com os gravetos e com as folhas caídas ao chão. Senti dor no coração. Eu não estava pensando muito sobre a perda de prazer para os seres humanos, mas estava tão angustiada com a ideia da destruição furtiva e inexorável dessas criaturas que lágrimas me vieram aos olhos. Lembrei-me de um livro
que li em Zurique, em que o professor Sieber descreve o extermínio dos peles vermelhas na América do Norte. Assim como os pássaros, eles também foram gradualmente expulsos de seus campos de caça pelos homens civilizados. Acho que devo estar fora do controle para sentir tão profundamente tudo, mas é que às vezes me parece que afinal eu não sou realmente um ser humano, mas antes de tudo, um pássaro ou um animal em forma de humana. Eu me sinto muito mais em casa, mesmo em um pedaço pequeno de jardim como esse aqui, e ainda mais nos prados, quando a grama está vibrando com as abelhas, que num congresso do nosso partido. Vou repetir, ela se sente muito mais à vontade nos prados do que no congresso do nosso partido. Eu acho que esse sentimento é um sentimento... Eu posso dizer isso a você, porque você não vai imediatamente suspeitar de traição ao socialismo. Você sabe que eu realmente espero morrer no meu posto, num conflito de rua ou na prisão. Mas a minha mais profunda personalidade pertence muito mais aos canários que aos camaradas. Olha que lindo. Mas a minha mais profunda personalidade pertence muito mais aos canários que aos camaradas. Isto não é porque, como tantos políticos espiritualmente acabados, eu busque refúgio e repouso na natureza. Longe disso. Mas na natureza, a cada passo, eu vejo tanta injustiça e crueldade que eu sofro imensamente. E continua a carta. E termina. Da minha parte, eu continuaria aqui, de pé, no meio da rua, contando as estrelas na medida que elas saem, relutando em voltar para casa e deixar este ar leve e o crepúsculo. Ora, em que o dia e a noite tão gentilmente acariciam um ao outro. Rosa Luxemburgo, 2 de maio de 1917. Essa é a subjetividade. O Ian, ele resgatou uma coisa que eu ia falar, mas, enfim, passou. Que essa transição para essa nova sociedade, ela tem que ser temperada com a urgência e a necessidade da gente, hoje, né, deter as mudanças climáticas, o aquecimento. Então, assim, não existe, é tudo ao mesmo tempo agora. A gente tem de pensar na transição e, ao mesmo tempo, ter a consciência da urgência da nossa atuação nas questões mais vitais nesse momento, que é deter a escalada da temperatura global. Acho que isso, uma maneira de resolver, aí eu já estou juntando um monte de gente numa frase, acho que esse programa, essa agenda que a gente tem de criar, ela tem que ter 2 objetivos. O primeiro objetivo é aquele objetivo tradicional do programa de transição. Você ir a partir de lutas parciais, você vai acumulando vitórias até você chegar a esbarrar no limite da impossibilidade, dentro de um determinado do sistema capitalista, você resolver realmente a questão. E acho que tem esse outro sentido, que é o sentido de você ganhar tempo. Foi o que eu quis falar no começo. Ganhar tempo no sentido da gente ter a possibilidade, né, de fazer essa transição dentro de um planeta e dentro de uma situação do planeta onde minimamente se garanta que o sofrimento não seja distribuído desigualmente como ele é sempre dado. Então, acho que essa é uma questão fundamental. Outra questão fundamental é que eu acho que a gente tem que aprender com os outros. Acho que a gente tem de ter a humildade que nessa discussão, a tal arrogância, não sei quem que falou na arrogância da esquerda, eu acho que a gente tem que aprender muito com os ambientalistas, tem que aprender muito com as maneiras que eles se organizam e tem que aprender muito, inclusive, com esses outros saberes como o saber dos povos, das comunidades indígenas, que é fundamental. Acho que a questão do bem viver tem um ponto ali que é fundamental. Ele coloca de novo o homem dentro daquilo que ele convencionou chamar natureza. Na verdade, assim, foi sendo desconstruído, acho que você já tinha falado sobre isso. Foi construída uma relação onde o homem está de fora da natureza. Na medida que você incorpora esses outros saberes,
você recoloca de novo o homem e a mulher, evidentemente, dentro da natureza, como sendo um corpo só. Então, a própria discussão sobre os limites das riquezas naturais passa a ser feita a partir do entendimento desse corpo comum, né? Então, acho que isso aí é fundamental também. Uma outra, bom, sobre pré-sal, infelizmente, não vai dar tempo para falar. Eu só queria pontuar uma coisa. Pré-sal tem outras armadilhas colocadas. Por exemplo, até hoje a Petrobras não sabe o que fazer com a enorme quantidade de CO2 que está junto com o petróleo do pré-sal. Significa que explorar o pré-sal significa que, além do que vai ser queimado e vai gerar mais CO2, que existe uma quantidade enorme de CO2, que é o que determina, inclusive, as características do óleo e tal, que isso, se eu não estiver falando besteira, depois os petroleiros me puxam a orelha. Mas acho que essa questão ainda não está resolvida. Então tem que ter muita calma na hora de falar sobre pré-sal. Eu de jeito nenhum eu quis diminuir a importância da tomada do poder. Quer dizer, se foi isso que o Carlos quis dizer, se eu bem entendi, quando eu falei na simples tomada do poder, eu não estava mesquinhando nem reduzindo a importância da tomada do poder, até porque eu acho, e aí, acho que isso ficou claro, não só no que eu falei, mas que foi dito ao longo do seminário, que essa nova sociedade ela se coloca numa visão de superação do capitalismo. O que eu quis dizer é que, da mesma maneira que não é a simples tomada do poder e a chegada do socialismo que vão garantir o feminismo, a opressão homofóbica e a opressão sobre raça, da mesma maneira não vai ser a tomada do poder, a nossa tomada do poder, que vai garantir que as questões ambientais estejam resolvidas. Isso vai ter de ser um permanente trabalho, uma permanente busca para que a gente consiga chegar a essa questão. Sobre a questão do feminismo, tinha uma frase que eu ia falar que também acabou sendo esquecida, que diz respeito à questão da transversalidade. Eu também concordo que é fundamental incorporar nessa discussão ecossocialista a luta das mulheres, o olhar feminista. Acho que isso é fundamental, acho que é complementar. E eu acho que a questão da transversalidade para mim, uma pedra de toque na construção do socialismo, do ecossocialismo, seja o que for. Quer dizer, eu já tinha falado antes que eu não consigo conceber uma sociedade ecossocialista onde o feminismo, onde a luta contra a homofobia e contra o racismo não estejam colocados. Acho que a transversalidade é fundamental, e aí eu queria roubar um pouquinho de uma frase genial do Plínio, né, sobre o Twitter. Né? Eu acho, e aí fazendo uma adaptação, transversalizem-se, my friends. Da mesma maneira que ele falou Twitter, transversaliza-se, my friends. Acho que todo tipo de transversalidade é importante nesse sentido. Sobre a questão da agenda brasileira, acho que assim, a gente tem algumas questões que são fundamentais, que tem a ver com o que a Tárcia falou. A gente tem que olhar a realidade brasileira numa perspectiva ecossocialista e tentar ali, a partir dessa análise da realidade, encontrar quais são as bandeiras ecossocialistas que se combinam, não as que substituem, não é essa a questão, mas que se combinam com as bandeiras do movimento sindical, por exemplo, dos vários movimentos sociais. Acho que isso é fundamental também. Acho que essa agenda, ela passa pelas aquelas questões que a gente fez de alguma maneira propaganda durante a campanha do Plínio, com uma questão do desmatamento zero, com uma questão da auditoria da dívida ecológica, com uma questão da água, né, é fundamental, mas também fundamental a questão da alimentação, da segurança e da soberania alimentar, que remete à questão dos transgênicos. Por exemplo, a questão da reforma agrária ecológica, a questão da reforma urbana ecológica. A reforma urbana, já que a maioria do Brasil é urbana, ela se dá e se combina com uma série de bandeiras de lutas para a cidade, que são fundamentais, desde a questão do lixo, dos resíduos sólidos, que tem a ver, que imbrica com a questão do consumo. Então, enfim, mas aí é uma coisa que a gente vai ter de continuar. Sim, a última coisa, resistir à iniciativa da IRSA. Isso significa CSA, CSU, qual é aquela do Ceará? PCEM, né? PCEM.
combinar todas essas iniciativas da IRSA, que são iniciativas profundamente depredadoras do meio ambiente, e incluir isso na agenda. E para terminar mesmo, sem querer fazer, sem ter a ousadia, de cometer a ousadia de fazer poesia como o camarada que está aqui ao meu lado, não, eu queria dizer o seguinte: o que será do amanhã, já dizia o poeta, né? A gente não sabe. Eu tenho a impressão que a gente tem a capacidade de, a partir da nossa história, a partir da experiência, a partir das nossas tradições, acho que a gente tem a oportunidade e tem a capacidade de escrever a nossa própria história. Escrever a nossa própria história significa escrever uma relação diferenciada, encontrar saídas para essas encruzilhadas que a gente está metido e poder se realizar plenamente como homens e mulheres nessa nova sociedade, sem ter ainda mais um outro problema, que é a destruição ambiental e os problemas que vão ser causados. Queria agradecer a todo mundo, muito obrigado, boa noite. Pessoal, eu estava vendo aqui, foram 20 intervenções, bastante, todas, né, de muita qualidade, portanto é impossível comentá-las, respondê-las ou coisa que eu valha. Eu tentei agrupar aqui em 3, digamos, considerações. Uma consideração sobre totalidade sistêmica e fragmentação identitária, outra consideração sobre o marxismo de Marx, e outra sobre organização política e a ação ecossocialista. Então vamos lá. Bem, no final, né, fazer uma defesa de uma dada tradição, né, da qual nos orgulhamos de fazer parte. A grande contribuição, né, da tradição socialista marxiana é a totalidade sistêmica do capital. Ou seja, a ideia de que não há sociedade fora da sociedade. Portanto, não há dimensão na sociedade do capital, né, que não seja atingida no processo histórico exatamente pela estruturação desta totalidade. Por isso que é uma totalidade sistêmica. Eu prefiro, inclusive, falar de complexo capitalista burguês a outras denominações. É um complexo que articula o modo de produção capitalista, portanto destrutivo, portanto desagregador, que gera injustiça, que gera alheamento, e ele é burguês nos seus valores. Por isso que ele é patriarcal, machista, racista, heteronormativo, adultocêntrico. O complexo capitalista burguês, mesmo que essas diferentes dimensões da opressão não sejam concomitantes, ou seja, não dá para dizer que o patriarcado nasce exatamente no momento do capitalismo, né? E que não dá para dizer que o capitalismo e o capital têm a mesma idade, há capital antes do capitalismo, mas é necessário afirmar que hoje o complexo capitalista burguês, na sua dimensão destrutiva, opressora, injusta, segregadora, né, desassociativa, ele, mais que nunca, ele é totalidade. E o que é a totalidade? É o concreto pensado. A totalidade não é que os seres humanos vão se desalienar completamente para apreender, né, a totalidade da vida. O Marx nunca disse isso. Ele dizia que a desalienação é a desalienação possível. Marx não era idealista. Se ele dissesse que a desalienação seria a desalienação total, ele estaria sendo, inclusive, um idealista. A desalienação é a desalienação possível. Em que possível? No possível da história, no possível das contradições das relações sociais. Portanto, é a crítica, né, exatamente a essa totalidade. A totalidade é o concreto pensado, é o que existe refletido, pensado. É o concreto num processo de desalheamento, né, por parte dos seres humanos. A totalidade sistêmica, ela se expressa nessas diferentes dimensões. Por isso que me incomoda às vezes essa coisa de é transversal, não é transversal, porque na verdade são dimensões estruturais, mas são dimensões coextensivas. Não dá para pensar o capitalismo, em especial nesse lado do mundo, sem pensar o patriarcado, o racismo, o etnocídio. Por que o capitalismo é dependente no Brasil? É necessário pensar essas dimensões e articulá-las com
com o racismo, pensá-las com o etnocídio, com o patriarcado, o sexismo e, repito, o adultocentrismo. Aquele texto clássico da Maria Rita Kell. Se o poder fosse encarnado, ele seria encarnado em quem? Num homem branco, adulto, heterossexual, rico, cristão. O poder, a encarnação do poder seria essa. A gente poderia somar outras coisas, inclusive, talvez ele fosse advogado, não sei, ou engenheiro, ou economista. Pois bem, né? É uma brincadeirinha aí, né? Não tô fazendo nenhum. Tá bom. Pronto. Então, por que eu estou colocando isso? A quarta, as companheiras da quarta, em especial, desenvolveram, né, a compreensão de coextensividade, que dialoga muito, inclusive, com a interseccionalidade da Kimberly. A ideia da coextensividade. Há uma coextensividade entre classe, raça, gênero, etnia, eu agrego geração, né? Mesmo que a geração não seja estrutural na relação social, você está sempre em alguma geração. Por que esta sociedade é adultocêntrica e outras sociedades tiveram relações diferenciadas entre as gerações? Porque nesta sociedade, as gerações que têm poder são as gerações que estão, em especial, no circuito produtivo. Por isso que as gerações de ponta, as primeiras e as últimas, elas perdem centralidade na distribuição do poder. Por isso que as crianças hoje só valem na medida que elas são consumidoras. E os idosos, né, valem como consumidores ou não valem. Por isso há um adultocentrismo. E a esquerda, lamentavelmente, ela tem essa dificuldade também de ter um diálogo intergeracional. Não é assim com outras sociedades. As sociedades da África Ocidental, né, no século XI e XII, tinham relações intergeracionais com uma qualidade absolutamente diversa da que tínhamos. Né? A ideia de infância... Ok, eu vou passar sobre isso. A ideia de infância, a ideia de geração, é uma ideia que no mundo ocidental ela é basicamente do século XVI e XVII. Então, ok. Então, a totalidade sistêmica ela é respondida por nós, em especial pela coextensividade e, de fato, por essa interseccionalidade. Essa coextensividade e essa interseccionalidade, elas nos permitem essa abordagem totalizante da realidade, entendendo a totalidade como concreto pensado e pensando também, né, que nós não vamos substituir uma totalidade por uma outra totalidade fechada. Detalhe, ontem, quando a Maria Isabel falou da relação feminismo e ecossocialismo, algumas pessoas à noite vieram me perguntar se ela tinha defendido o ecofeminismo. A companheira não defendeu o ecofeminismo, certo? Só para deixar claro aqui, porque às vezes a gente faz a leitura, não foi isso inclusive que ela fez agora, ela fez a articulação que é a tradição da quarta, da coextensividade, porque inclusive as companheiras da quarta têm uma boa crítica ao feminino como metáfora da natureza. Né? Tem um texto, inclusive, de quem é esse texto? Esqueci, do feminino como metáfora da natureza, da crítica, é uma companheira da quarta, bem, estava publicado naquele jornal que em algum momento da vida nós vendemos, era... Pronto, ok, pronto. Então essa questão totalidade sistêmica, interseccionalidade com a extensividade. Eu não disse, por favor, está gravado, que o Marx era positivista. Não disse isso. Inclusive, eu trouxe aqui, está aqui a prova do crime, o jovem Marx, para dizer que há uma tensão no jovem Marx entre o ser social e o ser natural, os manuscritos econômico-filosóficos. Estão aqui. Inclusive, citei o final dos manuscritos econômico-filosóficos exatamente para dizer que ele, nessa tentativa de superação, né, dialética do hegelianismo de esquerda, ele vai dizer, olha, no mundo da mercadoria há uma dissociação. Ou seja, na medida que nos fazemos mercadoria no complexo capitalista burguês, existimos como dissociação. Eu não falei, só para deixar claro para o Ian, né, que inclusive ele está gravando, que eu vi positivismo no Marx. Eu não vi. Eu estava falando exatamente desta tensão que ela vai ser elaborada. O que eu fui dizer? Eu disse que, eu vou repetir a mesma frase lá atrás, não era desconhecido ao Marx a tensão ser social, ser natural. Eu disse que não era desconhecido. Há algumas tradições políticas de esquerda que acentuaram na luta política uma dimensão em que o ser social ele se apodera do ser natural para dominá-lo.
Por isso que eu citei o Parsons, citei a reforma Herridal e o muralismo mexicano, e podia ter citado tantas outras tradições de dominação do ser social, né, do ser natural pelo ser social. O que eu quis dizer é exatamente isso. Desde o jovem Marx, foi o jovem Marx que escreveu o Furto de Lenha. Né? Não é à toa que ele presta atenção no furto de lenha. Ali está expresso em que o ser natural e o ser social estão nessa tensão, e que o ser social ele é aprisionado pelo mundo da mercadoria na sua relação com o ser natural. Pegar lenha passa a ser um furto. E ele questiona, por que pegar lenha para produzir calor e luz deixa de ser algo da vida, né, e passa a ser um furto? 1846. São 3 artigos da Gazeta Renana. Lamentavelmente não estão traduzidos em português. Mas há em inglês. Eu sei que alguns aqui podem fazer tradução, ler isso. O furto de lenha. Inclusive é lá que ele vai falar do controle dos corpos. Ele fala, o controle dos corpos. Era necessário criar um dispositivo, ele vai falar do dispositivo do Estado, para controlar os corpos. Isso depois, outra tradição é que vai pegar essa questão do controle dos corpos. Então, só para fazer aí, em minha defesa, inclusive, ele, no final, vou citar a expressão toda, porque me parece que é muito importante para nós. Suponhamos que o humano seja humano e a sua relação com o mundo seja humana. Então, o amor só poderá permutar-se por amor, a confiança por confiança. Se alguém deseja saborear a arte, terá de tornar-se uma pessoa artisticamente educada. Se alguém pretende influenciar outros humanos, deve tornar-se um humano que tenha um efeito verdadeiramente estimulante e encorajador sobre outros humanos. Cada uma das relações ao humano e à natureza tem de ser uma expressão definida, correspondendo ao objeto da vontade da sua vida individual real. Se alguém amar sem, por sua vez, despertar amor, isto é, se o seu amor, enquanto amor, não suscitar amor recíproco, se alguém, através da manifestação vital, enquanto humano que ama, não se transforma em pessoa amada, é porque o seu amor é impotente e uma infelicidade. Isso é o Marx. Isso aqui é nos manuscritos econômicos filosóficos. É isso que o Daniel já falou. Pois bem, palmas para o Marx. E, terminando, a questão da subjetividade evolucionária, eu concordo, é essa subjetividade que ela tem que ter esse encantamento com o mundo. A vida é encantadora, já dizia o Trotsky, está aqui a pedidos, vou ler o Trotsky em sua defesa. Natasha acaba de vir... Isso aqui foi o Duda que me deu. Natasha acaba de vir até a minha janela e abri-la um pouco, para que o ar possa entrar livremente. Posso ver uma faixa de grama de verde vivo sobre a parede. O céu azul e límpido sobre ela. E o sol por todas as partes. A vida é maravilhosa. Que as gerações futuras livrem-na de todo mal, opressão e violência. E que aproveitem-na plenamente. Isso é o Trotsky. É a vida, pronto. A vida é encantadora. Palmas para o Trotsky. Pois bem, essa é a dimensão imanente, a que a vida ela é encantadora. O ecorreformismo não deu conta disso. Por que os partidos verdes da Europa fracassaram, como diz Lovi? Porque eles não dão conta disso. Eles dão conta da administração do real, da administração do sistema. É por isso que os partidos verdes fracassaram. Aqui nunca foi verde, né? Estou falando dos partidos verdes como eram verdes lá na Europa, mas eles, na verdade, eram partidos cinzas. Porque eles queriam administrar a destruição, o ritmo da destruição. É por isso que é difícil inclusive uma interpretação diferenciada, porque o sistema, a interpretação que ele oferece é a interpretação administrativa. Agora, do real. E aí precisamos, de fato, aí por fim, o tempo, tá bom. O tempo é o tempo. Tempo. A razão encantada. Na razão encantada, a gente vai ter outra relação com o tempo. Nós não temos muito tempo. Nós não vamos ter muito tempo. Por quê? Porque, de fato, nós não temos 100 anos para queimar. Nós não temos 100 anos para queimar. Quando o Rogério e o Piramba colocam a questão da urgência, é porque é urgente mesmo. Não é que está mais batendo na canela, está batendo agora no nariz. Né? Numa palavra, né? Fudeu.
Por isso que era... Não, é isso. Gente, é urgente, não tem 30 anos. É um negócio... É isso. Portanto, a agenda de luta é a agenda que constrói a percepção. Esse ser humano que entende e que quer que a vida seja maravilhosa, e pegando o Zé Corrêa. E que, sobretudo, ele deseja que a vida seja maravilhosa. Não é possível haver revolução se as pessoas não desejarem ardentemente viver a revolução. A revolução é um ato profundo de reinvenção de si e do mundo, que ele é desejado. Nós temos que desejar ser outro homem, ser outra mulher. Nós temos que desejar viver outro mundo. Nós temos que desejar, nós temos que encantar este desejo, que é o desejo da ruptura, da recusa profunda com tudo que está e pela construção de um outro mundo. É por isso, por exemplo, que a crítica, pegando o Ian de novo, a questão do desenvolvimento. Porque o desenvolvimento tem uma carga ideológica. Quando nós apresentamos, por exemplo, dialogamos com a ideia, sobretudo nos nossos movimentos sociais, que falam tanto de desenvolvimento sustentável, nós temos a tarefa da disputa ideológica para dizer que desenvolvimento sustentável, ou desenvolvimento no capitalismo, é um aspecto ideológico, há uma ideologia do desenvolvimento. É sobre isso que eu estava falando. Não era simplesmente a disputa etimológica da raiz da palavra desenvolvimento. Claro que as palavras têm um sentido histórico. Em outra sociedade, talvez esta palavra exista, talvez não exista. Se ela existir, ela vai ter um conteúdo, né, vinculado à sua história naquela outra sociedade. E não nesta. Nesta sociedade, sobretudo na sociedade brasileira, sobretudo, por exemplo, de onde eu venho, que é do semiárido, desenvolvimento é crescimento capitalista, desenvolvimento é mais destruição, é mais opressão. É por isso que cabe a nós fazer a crítica, né, a esta lógica e dizer, nós oferecemos muito mais do que uma sociedade, entre aspas, desenvolvida. Nós oferecemos o socialismo. Né? Portanto, nós apresentamos ao mundo um programa muito melhor do que um programa do desenvolvimento, entre aspas, humanizado ou coisa que o valha, que é o programa socialista. Ok, vou pular. Pô, então, essa urgência, quer ver uma coisa? A publicidade. 90% do papel hoje é publicidade. Nós temos que pensar um mundo sem publicidade. Vocês sabem que eu trabalho com infância e adolescência. Um documentário Criança e Consumo. Apresentaram-se vários retratos de animais que não eram animais tão exóticos. Avestruz, não sei o que e tal, para as crianças. As crianças não sabiam os nomes. Agora você apresenta o logo das principais companhias de celulares, as crianças sabem. É TIM, Claro, Vivo, sabem disso. Né? Portanto, nós temos que pensar, esta é uma urgência. Porque esta urgência ela é, sobretudo, o enfrentamento dessa sociedade produtora de opressão. Bem, tem uma série de outras coisas que, obviamente, não dá para falar, a questão terra e território, cultura, né, o aprendizado com outras razões. Por exemplo, nós, claramente, esse é um debate, inclusive, que o Zé Corrêa faz, né, muito bem, que é como a ciência hoje ela é instrumento do capitalismo. E aí é necessário pensar, nós podemos superar a ciência ou superar o método científico? Esse é um debate que ele faz, acho que é um debate super importante para nós, porque durante muito tempo, né, uma tradição anterior à nossa era a tradição do socialismo científico. E ele pergunta, a razão científica ela pode ser combinada, superada, por exemplo, os povos não ocidentais, os povos ameríndios, né? Como combinar este saber, que é um saber que ele não é orientado à lógica do método científico, para que ele seja um saber que ele também seja produtor desta sociedade. Não estou falando do mundo assombrado pelos demônios, livro do Carl Sagan. Quando eu estou falando de um certo misticismo revolucionário, de um romantismo revolucionário, é naquela perspectiva da tradição do Lovie, do Benjamin, que vão dialogar mais atrás, vão dialogar com a Ode à Alegria do Schiller, vão dialogar lá atrás com o comunismo primitivo e dizer o seguinte, viver pode ser uma coisa boa. Viver não tem que ser a experiência do Dostoiévski, nascer, crescer, sofrer e morrer. Não é isso. Né? Viver pode ser uma coisa boa. É nesse sentido que há uma... Aí, nesse sentido, tem um Bloch. O Bloch via uma projeção revolucionária nesse romantismo. Ele também via uma projeção revolucionária em algumas religiões que permitiam isso. Agora, não é um mundo assombrado pelos demônios. Isso é muito importante. Fazer essa diferenciação do imanente e do transcendente e de um certo misticismo, sobretudo, que assombra de demônios
Bem, veja aí o que foi o final do primeiro turno e o segundo turno no Brasil. É um mundo assombrado por demônios. Por isso que é tão importante ter uma conduta iconoclasta. É tão importante dizer, né, como dizem as companheiras de Portugal, disseram as companheiras da Quarta e outras, né, senhores vigários, tirem vossos rosários de nossos ovários, né? Era isso, viu, né? Obviamente com aquele sotaque lusitano, né? Senhores vigários, tirem vossos rosários de nossos ovários. Pois é necessário ter essa conduta iconoclasta também. É necessário dizer que o mundo não pode ser um mundo assombrado pelos demônios e que a vida, de fato, ela pode ser uma vida muito boa. Tem muitas coisas que eu não posso falar, mas aí fica para o futuro. E tomara que o futuro seja muito... De fato, ele seja respirável, e essa é a gênese da Revolução. Mário Benedetti, atendendo a pedidos aqui do Piramba, em particular, Mário Benedetti, falecido há pouco tempo, ele não tinha pensado sobre o ecossocialismo ou coisa que o valha, mas ele escreveu um versinho que eu acho que diz muito da gente agora. Só quando transgrido alguma ordem o futuro se torna respirável. Quando ele pensou isso, ele estava pensando no futuro respirável do ponto de vista existencial, do amor, da paixão e tal e tal. Eu acho que do ponto de vista real, concreto, cabe muito. Só quando transgrido alguma ordem o futuro se torna respirável. Nós somos essa tradição, é a tradição do Lovie, do Benjamin, do Trotsky, da Rosa Luxemburgo, né, do Marx, do Ben Said. É uma tradição do marxismo quente, é a tradição que está aberta a dialogar com, né, os, entre aspas, eu não gosto dessa palavra que ela é carregada de um sentido negativo, os aborígenes australianos, os povos da Pachamama, né, os povos que estão fazendo a resistência nos quilombos, nos territórios, que conversa com a mulher oprimida, com o jovem, com a criança, com o idoso. É esta a tradição do marxismo quente, que ele está aberto para o mundo, que ele está aberto para aprender. E ele diz, nós não queremos esperar ter uma totalidade sistêmica do socialismo para colocar na totalidade sistêmica do capital. Nós somos os irredutíveis, como dizia o Ben Said. Essa está a força, a ideia de trabalhar para a incerteza, a ideia de que nós somos as pessoas que gostamos da arte, que nós gostamos de andar nos campos, que nós gostamos da boa música, que nós gostamos do Schiller. A tradição do Trotsky, quando o Trotsky dizia que nós somos contra o realismo socialista, ele diz, por que a classe operária não pode gostar do Beethoven? Claro que a classe operária pode gostar do Beethoven, por que não? É necessário, portanto, fruir a vida. A vida tem que ser uma experiência, a vida tem que ser uma experiência bela, boa, justa. Essa é a tradição do socialismo, essa é a tradição da Quarta Internacional, e eu tenho muito orgulho de estar aqui com vocês. Um beijo.